Dando continuidade às nossas palestras, chamo agora o gerente de saúde animal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR, Rafael Gonçalves Dias. Rafael Gonçalves Dias é médico veterinário, mestre em ciências animais. Atua como gerente de saúde animal da ADAPAR desde 2012. E com a palestra Influenza Aviária, atual cenário, seus impactos na avicultura comercial e medidas de prevenção, Rafael Gonçalves Dias. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Gostaria de inicialmente agradecer mais uma vez a oportunidade e o tempo que vocês estão me dando aqui para conversar um pouco sobre influenza aviária. Quero parabenizar o Presidente Rural pela belíssima organização. Obrigado pelo convite, Somar. E aqui eu tenho 40 minutos para falar para vocês sobre a influenza aviária, o cenário econômico. O Paulo já deu uma introdução boa aqui da situação da avicultura. E nos colocamos à disposição desde já, nós da ADAPAR, a equipe da ADAPAR está aqui também, para eventuais dúvidas. Então, a minha palestra ela vai ser dividida um pouco para falar sobre a questão econômica dessa importante cadeia aqui no estado do Paraná e dar uma atualizada para vocês da situação da influenza aviária, que eu acredito que vocês estejam acompanhando desde o ano passado, essa situação aqui no Brasil e no Paraná especificamente. Bom, o Paulo já falou da importância econômica da cadeia, né? A cadeia avícola já há muito tempo vem disputando com a soja no VBP aqui do estado do Paraná. Nós já passamos aí a soja com relação ao valor bruto de produção, que é aqueles recursos que estão da porteira para dentro. Só para a gente ter uma ideia, aqui esse gráfico mostra de Marechal Cândido Rondon, o VBP aqui do município, o frango de corte e os suínos são os maiores VBPs, então a importância econômica da avicultura e da suinocultura aqui para Marechal, e especificamente, né, ou para a região oeste, é algo que impressiona. Ontem eu tive a oportunidade de estar falando aqui para suinocultores e eu mostrei ali o mapa, a densidade de propriedades de suínos que nós temos aqui nessa região. É algo assim que em poucos lugares do mundo a gente tem tanta produção de suínos e aves concentrada no mesmo lugar. Isso é interessante, facilita muita coisa, mas também é uma preocupação quando a gente fala nas questões sanitárias. A gente sabe que eventos sanitários, as doenças, principalmente as doenças virais, elas se movimentam e quando há essa produção muito próxima uma das outras, obviamente que num desafio sanitário, numa emergência sanitária, a doença se dissemina muito mais rápido quando a gente tem essas propriedades próximas uma das Aqui também já foi dito, né, o Paraná representa aí mais de quase 40% da nossa produção. O Brasil produz aí 12 milhões de toneladas de carne de frango, o Paraná tem 4 milhões de toneladas produzidas anualmente. Metade do que é produzido aqui do Paraná fica para o mercado interno e metade para o mercado externo. Então, a gente está falando aí de mais de 2 milhões de toneladas que são produzidas, que vão para fora do Brasil, para fora do Paraná. O nosso frango é encontrado aí nos principais mercados, nas principais prateleiras dos países mais exigentes do mundo. O frango paranaense é encontrado. E isso é algo que só a cadeia, só a carne de frango foi capaz de fazer até hoje, né? A gente vem tentando fazer algo parecido com a cadeia de suínos, com a cadeia de leite, mas nada comparado com o frango com relação às exportações. Nós representamos aí mais de 40% das exportações. Se somar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos aí quase 80% do que é exportado de frango do Brasil está aqui no sul. Então, essa região do sul tem uma grande produção. E aqui é para vocês terem uma ideia desses mapas da densidade avícola do estado do Paraná. Cada pontinho desses aqui que vocês estão vendo é um aviário. E aqui você vê um mapa de calor onde estão concentrados esses aviários, esses frangos, aqui no estado do Paraná. Então, a gente consegue ver que o nosso sudoeste e oeste, existe uma densidade de produção bastante grande. Dois Vizinhos é o município que mais tem frango por quilômetro quadrado do Brasil, e essa região aqui que nós estamos também não é muito diferente, não fica muito atrás.
Aqui, só para vocês terem uma ideia, nesse mapa ao lado, quando a gente tem foco de alguma doença, vamos fazer uma hipótese de dar um foco de influenza aviária numa granja comercial, a gente consegue traçar um raio de 3 quilômetros e ver a quantidade de aviários que estão envolvidos nessa área de 3 quilômetros. Quando a gente amplia essa área para 10 quilômetros, olhem a quantidade de aviários envolvidos dentro dessa emergência sanitária. Então, para cada situação dessa aqui, existem, numa emergência, existem as ações que devem ser tomadas, mas a quantidade de produtores envolvidos numa emergência sanitária aqui nessa região é bastante preocupante, inclusive. Nós temos aí 16 avozeiros aqui no Paraná, 48 incubatórios, são 760 matrizeiros e quase 20 mil aviários. É o estado que mais produz proteína de origem animal do Brasil, Paraná, e muito longe dos outros estados. Quase o dobro de produção de Santa Catarina, que é o segundo estado, o segundo colocado na produção de proteína de origem animal, e isso se deve à produção de frango que nós temos aqui. São 9 milhões de frangos abatidos por dia, 2 bi por ano. Aqui o Paulo já mostrou esse gráfico também. Aqui é só para vocês terem uma ideia. Se a gente simular, a produção, eu peguei o sudoeste como exemplo, mas aqui também no oeste não é muito diferente. Se a gente simular o que é produzido somente no sudoeste do estado, eles produzem lá 3.114 toneladas por dia, em 24 horas. Essa produção é o suficiente para alimentar 68 mil pessoas por ano. Isso significa que, se o sudoeste parar de produzir frango em um dia, eles deixam de produzir frango suficiente para alimentar uma cidade de 68 mil durante o ano inteiro. Eu até não pesquisei quantos habitantes tem em Marechal Cândido Rondon, talvez seja algo parecido com isso, mas em um dia, quantos? 55 mil habitantes. Então, em um dia que se deixa de produzir frango, a gente poderia deixar de alimentar uma cidade inteira durante o ano inteiro. Então, o volume que se produz de frango no Paraná é algo extraordinário, é algo realmente que chama a atenção do mundo inteiro, não só pela qualidade, pela tecnologia empregada, mas pela questão sanitária também, que hoje a avicultura do Paraná e do Brasil é uma das melhores que nós temos no mundo. A cadeia, essa grandiosidade que eu estou dizendo aqui, envolve muitas pessoas, obviamente. A gente está aqui com uma pequena parcela de avicultores, de produtores rurais, mas a gente está falando aí de mais de 95 mil empregos diretos, e a cada emprego direto a gente tem 13 a 15 empregos indiretos. Então, a gente está falando aí de quase, eu fiz uma conta, quase 10% da população do estado que, de alguma forma, tem algum vínculo com a avicultura no estado do Paraná. É muita coisa. Realmente, a avicultura no Paraná é muita coisa. E o nosso objetivo no final é trabalhar com, abrir possibilidade de escoar essa nossa produção. A gente sabe que o mercado interno é um mercado importante, tem 50% aí da produção praticamente para o mercado interno, mas a gente sabe também que somente o mercado interno não é o suficiente para que a gente cubra os custos de produção. Então, a gente precisa exportar essas nossas produções. E, para fazer a exportação, a gente precisa de sustentabilidade ambiental, rastreabilidade, bem-estar, o uso correto de medicamento e a parte sanitária. São esses itens que os mercados enxergam e exigem para poder comprar qualquer produto de qualquer lugar. Então, vem aqui o pessoal da União Europeia, eles querem lá, quando o europeu, o inglês, vai comprar 1 quilo de frango no mercado, ele quer saber qual é a origem desse frango, de onde que ele foi criado, quais os medicamentos esse frango teve na aplicação ao longo da vida, se ele foi bem tratado ou não. E essa questão do ambiente também, isso tem pegado muito também, essas reportagens de desmatamento, de queimas, isso pega muito mal para nós, mesmo que a gente esteja longe de um bioma amazônico, por exemplo, mas isso, como um país continental, é o efeito rebote, é o efeito colateral que nós temos, e nós aqui, a gente tem uma tarefa de estar sempre tentando explicar que o nosso sistema ele é sustentável, ele tem bem-estar, e tem todo esse processo. E a questão sanitária, que é o
o mote aqui da nossa reunião, do nosso encontro, a questão sanitária está muito bem resolvida, graças aí a todos os trabalhos que envolvem os produtores, as indústrias e o Serviço Veterinário Oficial. O volume de exportação ao longo dos últimos anos aumentou, mesmo com os casos de influenza aviária. E esse mapa aqui ele mostra um dado interessante. Aqui é o consumo de carne per capita por ano. Aqui foi somado carne bovina, suína e de aves, as três cadeias. Quanto mais vermelho escuro está, maior o consumo de carne per capita por ano. Então, os Estados Unidos, a Argentina, a Austrália, esse povo, eles consomem até 80 quilos de carne, ou até mais, per capita por ano. Né? Então, são países que têm o hábito de consumir carne muito grande durante o ano todo. Inclusive, o Brasil também está nesse rol de 60 a 80 quilos per capita por ano das três cadeias. Entretanto, naqueles países onde a gente tem um consumo mais baixo, como, por exemplo, a África e alguns países da Ásia, eles têm um consumo pequeno, até 20 quilos de carne por ano, só que nesses locais é onde está 80% da população mundial. Eu vou repetir. 80% da população mundial não consome até 20 quilos de carne por ano. Eu estou falando das três cadeias. Então, a chance, né, o espaço que nós temos para alcançar esses mercados é quase que infinito ainda. Nós não temos produção no Brasil suficiente para alimentar toda essa gente ainda. E conforme a economia desses países vai melhorando, vai aumentando, isso vai abrindo possibilidades da gente poder exportar os nossos produtos para as três cadeias, bovino, suíno e de aves. Aqui também é um gráfico interessante nesse sentido, e existe uma explicação para isso. Como eu disse para vocês, a questão da economia ela é um balizador para as nossas exportações. Esse gráfico mostra o número de geladeiras que essas pessoas desses países têm. Aqui no Brasil, se vocês perceberem, quase 98% da população tem geladeira em casa. Agora, quando você pega a Índia, que é o país mais populoso do mundo, apenas 24% da população tem geladeira em casa. E é óbvio que isso influencia diretamente no consumo de carnes, de proteína de origem animal dessas populações. À medida que a economia vai melhorando, que as pessoas vão tendo condições de adquirir novos produtos, geladeiras, essas coisas, para poder armazenar os produtos, o consumo tende a aumentar. E 1 quilo que aumenta por consumo na Índia, por cabeça, é um volume absurdo. Né? Então, vocês podem fazer ideia do quanto isso aumentaria. Aqui, com relação às exportações do Brasil, a gente tem comparado carne de suína, de frango e de bovinos, né? Com relação aos valores. A carne bovina já ultrapassou a carne de frango em termos de valor, não em volume. Esse gráfico aqui mostra melhor que a carne de frango, em termos de volume, está muito acima das outras cadeias, mas em termos de valor recebido, a carne de boi já ultrapassou aqui em 2018, 2019, o faturamento das nossas exportações. Aqui mostra a questão das exportações da carne bovina, os países que têm algum tipo de restrição, os países que não compram carne bovina do Brasil, né? Os países em vermelho não compram carne bovina, os países amarelos compram com alguma restrição, e os países em verde aqui são os que têm acesso aí aos nossos produtos. Quando a gente mostra a carne suína, é uma das cadeias, das três cadeias, é o que menos tem acesso a esses mercados, por uma série de restrições. A mais conhecida é a questão da febre aftosa. A gente suspendeu a vacinação agora em 2019, com o certificado de 2021, e esse processo de exportação ele é lento. Né? Já a carne de frango, a gente acessa boa parte dos mercados. Né? Esse mapa aqui pode ser que esteja até desatualizado. A gente está acessando mais de 160 países. Então, os mercados mais exigentes a gente já está alcançando já há algum tempo. Então, a carne de frango tem um bom acesso aí aos mercados. E as exportações elas não são tão simples. Né? Os países, normalmente, eles querem importar os commodities. Né? Eles preferem importar soja para alimentar os animais deles lá do que importar um container de carne, seja de frango, suíno ou de bovino. Né? É muito mais barato importar soja e alimentar os animais deles lá do que importar um container de frango. Então,
essa briga para a exportação, ela não é tão simples, é um mercado bastante acirrado quando se fala em exportação de carnes. As exigências para a exportação de carnes ela é muito maior, são muito maiores do que essas outras commodities aqui que eu estou mostrando para vocês. Bom, falando um pouco da questão sanitária, né, as doenças elas se movimentam, a gente vê a ocorrência de algumas doenças acontecendo em outros países, outros continentes, e, de certa forma, a gente sabe que isso pode vir a ser um problema para nós aqui também. Então, a gente viu isso acontecendo lá no Covid, quando apareceram os primeiros casos de Covid lá na China, na Ásia, depois na Europa, nos Estados Unidos. O primeiro caso aqui do Brasil, salvo engano, foi em São Paulo, quando a gente viu, estava espalhado no mundo inteiro, inclusive aqui para nós também. Para as doenças, é mais ou menos isso que acontece. A gente teve uma situação recente que da influenza aviária. Até então, era uma doença que estava localizada mais na Ásia. A gente viu essa doença migrar para outros continentes, e ela chegou aqui no continente sul-americano também. Essa grande densidade que a gente tem de produção, principalmente aqui no oeste do Paraná, e a fronteira com outros países, isso também aumenta bastante o nosso risco sanitário para diversas doenças. E isso é algo de atenção para nós sempre. Nós estamos vivenciando hoje o maior surto de influenza aviária de todos os tempos. Desde o primeiro caso de influenza aviária detectado, nós nunca tivemos tantos casos de influenza no mundo como nós estamos vivenciando agora. A América do Sul era consagrada a não ter nenhum caso até o ano passado, e agora a gente sabe que chegou e é uma doença que veio para ficar. Infelizmente, uma doença não é igual à febre aftosa, apesar da febre aftosa também a gente ter brigado com ela durante mais de 50 anos, a febre aftosa era mais fácil, digamos assim, de controlar, porque os bovinos não voam, né? Agora, com relação à influenza aviária, você já tem um agente ali que é difícil de controlar, que são as aves silvestres e migratórias, que não tem nenhum controle com relação a isso. Os bichos vêm lá da América do Norte, vêm da Europa, vêm se alimentar, se reproduzir aqui no sul do Brasil, e aí como é que você faz o controle disso? A gente tem que realmente monitorar e fazer todas as prevenções possíveis para não entrar a doença nas nossas granjas. Os vírus de influenza aviária também não são nenhuma novidade no mundo. O mais conhecido dele foi a gripe espanhola, em 1918, que dizimou boa parte da população do mundo. É um vírus de influenza. E há quem diga que a próxima pandemia ela deve ser em função de um vírus de influenza, né? Então, os vírus eles também sofrem mutações, eles podem ter alterações ao longo do tempo, conforme mudam os hospedeiros, mas o vírus da influenza aviária ele tem essa característica também de infectar outras espécies, outros mamíferos, inclusive nós. Quais são os sinais clínicos da influenza aviária? Tremores na cabeça, né? Dificuldades respiratórias, coriza, letargia, decúbito, asas caídas, torção de cabeça. Mas um sinal que a gente vê bastante, né, nas aves que a gente pegou com influenza ao longo desses últimos anos foi essa incoordenação. As aves perdem esse processo natural delas, né, esse hábito natural delas de caminhar, de voar. Você vê que a ave está diferente, e isso pode ser um sinal de algum problema ali. Esse aqui é um exemplo de um pinguim recolhido na África do Sul com influenza aviária. Percebam o inchaço, o edema nos olhos. Isso aqui é um sinal também bastante característico, que também foi um problema grande lá na África do Sul, quase que dizimou essa espécie. Essa aqui é uma outra espécie também de ave aquática, também no continente sul-africano, mas vocês percebam também os tremores da cabeça, como é bastante característico isso. Mais uma ave também de hábitos migratórios. É uma ave que você encontra isso no litoral, encontra em qualquer lugar, você sabe que ela não tá bem, alguma coisa está errada com ela. E é importante que se diga que não é apenas a influenza aviária que causam essas lesões. Tem outras doenças que causam lesões parecidas. Não há como eu olhar a ave, isso aqui é influenza aviária. Mas também não há como eu olhar a ave e dizer que não é. É necessário investigar, é necessário fazer os testes laboratoriais para a gente ter a noção do que é. Esse é um caso aqui do Brasil,
de um 30 réis com influenza aviária, positivou esse caso aqui. E percebam, esse é um dos sinais também bastante característicos da doença. A ave fica girando em volta do seu próprio eixo, desorientada realmente. Então, atinge o sistema nervoso da ave, ela não consegue voar e muitas vezes ela fica girando no próprio eixo. Mais uma ave aquática, aqui também do Espírito Santo, esse caso, a ave perde totalmente a coordenação motora em função da influenza aviária. Mais um caso também de tremores de cabeça, também aqui do Brasil, um 30 réis. O 30 réis é a espécie mais acometida de influenza aviária aqui no Brasil. É uma ave que já está em extinção, inclusive, mas houve muitos casos no ano passado, principalmente. E esse aqui é Lagoa dos Patos, lá no Rio Grande do Sul. Também um pato um cisne, se não me engano, que ficou também girando em volta do seu próprio eixo. Então, é uma doença que, quando ela atinge a ave, ela vai causar uma mortalidade muito rápida, mas antes disso, a ave fica completamente perdida, sem coordenação, com vários problemas motores. A transmissão ela ocorre principalmente pelo contato direto entre as aves, então essa secreção nasal, a secreção das fezes de ave infectada pode ser uma fonte de contaminação para aves sadias. O contato direto também, água, alimentos, o trânsito de pessoas também pode carregar o vírus de um lugar para outro. Reservatórios, as aves silvestres, elas têm, principalmente as aves aquáticas, isso na Ásia, eles têm muito problema lá nas plantações de arroz, onde tem aquelas inúmeras plantações de arroz criadas junto com os patos, com os marrecos ali. Essa transmissão ela ocorre muito fácil com essas aves aquáticas e é uma zoonose de grande interesse à saúde pública, já que ela tem uma mortalidade muito alta, uma morbidade baixa, mas uma mortalidade alta. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. E aqui eu chamo a atenção para essas aves silvestres em contato com os nossos galpões de aviários, seja para se alimentar, seja para tomar uma água, seja nessa troca de lotes, onde os galpões às vezes ficam abertos. Esses passarinhos que eventualmente podem estar entrando nos nossos galpões, eles podem estar defecando ali dentro e ali pode estar sendo transmitido alguma doença para um próximo lote que vai entrar naquele galpão. As aves aquáticas têm um papel importante na transmissão da doença. Patos, gansos, marrecos, eles têm uma suscetibilidade muito grande para a infecção e transmissão. E os suínos também, suínos têm receptor para vírus de influenza de todos os tipos, quase. Período de incubação, ou seja, a ave teve contato com a doença. Até a manifestação clínica, mais ou menos como eu mostrei aqui para vocês, duram aí 2 semanas, 14 dias. E uma das principais características dessa doença é a mortalidade elevada. Uma doença que causa uma mortalidade de praticamente todo o lote em pouco tempo. Aqui é um caso na Colômbia, de uma granja de postura. Vocês percebam a quantidade de aves que morreu num período curto, em função da influenza aviária. Poucas aves sobrevivem. E, se vocês perceberem, a biosseguridade dessa granja aí, ela é bastante falha. Dá até para ver uns passarinhos ali no meio da produção. Então, a gente não tem outra saída a não ser proteger o nosso ativo, que é investimento nas nossas biosseguridades. Aqui é um caso, se não me engano, no Peru, de aves aquáticas, silvestres, migratórias. E eu percebo a mortalidade, a agressividade desse vírus para essas espécies que vivem em bandos. A gente não teve essa experiência aqui no Brasil. Aqui no Brasil, sempre as mortalidades foram individuais, nesses casos que a gente pegou desde o ano passado para cá. Mas esse caso aqui é um caso extremo, com certeza são aves que tinham hábitos aí de viver em bando, muito próximas uma das outras, e a mortalidade é bastante agressiva. Esse é um matrizeiro na Argentina, também um caso famoso que nós tivemos ali na Argentina. E esse é um caso que chama atenção pela questão da biosseguridade. Aqui já estou falando de um matrizeiro que tem boa biosseguridade, mas em algum momento o processo não foi bom.
alguém levou esse vírus lá para dentro, né? A gente não sabe exatamente como, mas a biosseguridade da granja é boa. E olhem também as barbelas e cristas inchadas, roxas. Esses são sinais também da doença. E principalmente a questão da mortalidade, como é uma doença agressiva e como mata muito rápido um lote inteiro. É uma doença que causa lesões hemorrágicas, aqui então é uma lesão da traqueia, bastante hemorragia. Sempre que a gente tem um caso suspeito, né, nós, a ADAPAR, a gente vai até a propriedade, a gente tem que fazer a necrópsia das aves, verificar essa questão da hemorragia, nesse caso aqui da gordura abdominal, com petequias, no coração, hemorragia, aqui também na cloaca. Então, é uma doença que também, antes de causar todas essas mortalidades, ela causa muita hemorragia na pele dos pés. Então, a gente vê hemorragia em vários órgãos aí são afetados. Bom, acontecendo a doença, a gente tem alguns fundos de indenização aos produtores, né, para a gente poder retomar essa produção. Então, nós temos dois fundos privados. O primeiro é o Fundepec e o outro é o Funasave, aqui, que é coordenado, aqui, gerenciado pelo Sindavipar, e o Fundepec, que é um fundo privado também, que envolve que é um dinheiro dos produtores. E temos a indenização federal, que é um pouco mais morosa, mas também é possível de termos num eventual foco que a gente tem. Mas, com relação a fundos, né, com relação aos recursos que nós temos para indenização aos produtores, chama atenção também que é uma doença muito cara de você controlar, de você arcar, inclusive, com as despesas de indenização, seja do que for. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos também vem sofrendo com a doença já há alguns anos, mas só para vocês terem uma ideia, eles, em 1924, eles tiveram um custo aí de quase 14 milhões de dólares, e 2022, 2023, 1,7 bilhões de dólares em razão da doença. Então, a gente não tem esses recursos hoje aqui no Brasil, e a nossa avicultura ela é muito parecida com a dos Estados Unidos no sentido de grandiosidade, em termos de produção. Nós produzimos tanto quanto eles, e eles lá meio que perderam um pouco o controle com relação à doença, e é uma coisa que não pode acontecer aqui com a gente, porque, diferente deles lá, com relação aos recursos, nós temos uns recursos limitados para poder agir e indenizar numa eventual perda de controle que nós temos aqui da doença na nossa avicultura. Em humanos, não tivemos nenhum caso no Brasil de influenza aviária em humanos, ou seja, nenhum desses casos que nós tivemos houve transmissão das aves para os seres humanos. Não há relatos também da transmissão de pessoas para pessoas. Então, é uma doença diferente do Covid, onde aqui, se alguém tiver aqui Covid nesse momento, nesse ambiente, muito possivelmente haveria uma contaminação em massa aqui. No caso da influenza aviária, isso não acontece, né? Então, a transmissão entre pessoas, não há relatos que isso aconteça, e a transmissão das aves para as pessoas, ela também não é muito simples, não é tão fácil quanto outras doenças. Porém, há relatos não. A gente sabe que a mortalidade de pessoas que se infectaram com ela é uma mortalidade alta. Nós tivemos aí, se eu não me engano também, mais de 800 casos no mundo todo. 800 casos é um número pequeno, se a gente considerar o número de focos que a gente tem no mundo todo, mas desses 800, aproximadamente umas 400 pessoas morreram. Então, a gente está falando aí de uma mortalidade de quase 50%. A gente não pode pagar para ver o que aconteceria aqui, num caso do Brasil. Isso se deve aos receptores que nós temos, né? Também fazendo um paralelo aqui ao Covid, os receptores da influenza estão lá dentro do pulmão, nos bronquíolos. Então, a infecção da doença nos seres humanos ela é um pouco mais difícil de acontecer, comparado com outras doenças. Mas nós já tivemos casos de influenza aviária, nesses últimos casos aqui na América do Sul, nós tivemos na Colômbia, em Camboja, se não me engano, uma criança que veio a falecer. E no Chile também tivemos uma contaminação de uma pessoa lá, que essa pessoa se recuperou da doença. Então, esses são os casos que nós tivemos relatos aqui na América do Sul de transmissão para os seres humanos. Já na Ásia, em função do contato que as pessoas têm com as aves, lá eles têm uma forma eles têm uma proximidade muito maior do que com as aves do que nós aqui. Então, lá, o número de pessoas infectadas é maior
do que nós temos aqui. Então, como eu disse para vocês, até recentemente, até 2022, nós não tínhamos, o continente sul-americano, que era o único continente do mundo que não tinha nenhum caso, nenhum registro da influenza aviária, e agora nós estamos assim. Praticamente a doença ela está presente em todos os continentes, e nos principais produtores de frango a doença ocorre. Então, eu estou falando aqui de Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, então todos os continentes há a ocorrência da doença. Os Estados Unidos, como eu disse para vocês, vem sofrendo bastante. Eles têm muitos casos, tiveram muitos casos de influenza aviária em granjas comerciais, principalmente agora, os mais recentes casos foram nas granjas de postura. E esses casos de influenza aviária nas granjas de postura fez com que houvesse um desabastecimento de ovos de consumo. Vocês sabem que os americanos consomem muito ovo, né, na sua dieta, e isso teve um problema grande lá de desabastecimento de ovos para consumo nesses últimos anos. Aqui na América do Sul, o primeiro caso encontrado foi em 2022, na Colômbia, divisa ali com o Panamá. Em 2022 também nós tivemos o primeiro caso no Peru, também de aves silvestres, aquele vídeo que eu falei para vocês. Em fevereiro de 2023, nós tínhamos 71 casos aqui na América do Sul. Os casos estavam praticamente aqui no litoral do Pacífico. Em março de 2023, esses casos já aumentaram para 251. Em abril de 2023, já tínhamos aí 311 focos. Praticamente todos os países até então tinham a ocorrência da doença. O Brasil, naquele momento, ainda não tinha, né? E aí, em junho, nós já estávamos com 452 focos, e os primeiros focos encontrados aqui no Espírito Santo, também no Brasil. A situação atual, hoje, no Brasil, nós já tivemos 165 focos, foram mais de 3.000 investigações ao longo desses últimos anos, mais de quase 1.000 amostras coletadas, e desses 165 focos, 3 casos foram em galinhas domésticas de subsistência, propriedade de subsistência. Todos os outros 162 focos foram encontrados em aves silvestres, aves migratórias. Então, praticamente todos os nossos casos de influenza aviária no Brasil foram em aves silvestres, margeando aqui o Atlântico, né? São aves migratórias que normalmente vêm da América do Norte e vão mais para o sul. E todos esses pontinhos em cinza aqui são casos investigados que foram descartados laboratorialmente como influenza aviária. Esse aqui é a principal espécie afetada, que é o 30 réis. E a gente tem vários tipos de 30 réis, né? 30 réis de bando, 30 réis real, 30 réis boreal. Essa aqui é a espécie que vive no nosso litoral, e é uma ave migratória. Essa foi a espécie mais acometida pela doença. E essas aves elas têm o costume de atravessar os estados, e conforme elas vão ficando doentes e vão morrendo, elas vão caindo, e aí a gente acaba encontrando isso no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. É praticamente a mesma espécie que a gente encontra nesses estados que a gente teve esses casos nos últimos anos. No Paraná, nós tivemos até hoje 13 casos, todos os casos aqui no litoral, Antonina, Guaraqueçaba, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba, e todos encontrados ali, a espécie encontrada com a doença foi o 30 réis também aqui no Paraná. Nós não tivemos nenhum caso no interior do estado, mas a gente sabe de um caso, por exemplo, de São Paulo, de um 30 réis que foi do litoral, foi até a cidade de São Paulo e acabou morrendo lá. A ave foi doente, ela voou aí mais de 50, 100 quilômetros e acabou sendo encontrada morta numa distância grande do litoral. As aves elas perdem esse senso de direção, essa coordenação quando elas estão doentes, e elas podem voar aí para outras áreas. Aqui no Paraná nós não tivemos isso. Bom, nosso trabalho é fazer a vigilância. A gente tem a vigilância aí no litoral, a gente tem feito um trabalho muito grande. A gente faz também a vigilância nas propriedades comerciais, em todo o estado. Não é só no litoral que a gente tem feito esse trabalho de vigilância da doença. A gente nunca sabe quando isso pode acontecer. A gente vem trabalhando para que ache a doença de maneira preventiva, né, e não esperar acontecer. Todos os anos a gente faz uma vigilância ativa, a gente colhe material
mesmo das aves sadias, né, em que isso envolve matrizeiros, envolve avicultura de corte, postura, e até aquelas criadas em fundo de quintal. A gente também faz esse monitoramento como uma amostra aí do que a gente tem de produção aqui no Paraná, para comprovar que não há circulação viral no estado. Esse gráfico aqui ele mostra, e falando das espécies migratórias, que são as aves que mais têm potencial de transmitir a doença, são as aves migratórias. Para cada pontinho desse aqui, é uma espécie de ave migratória. Então, elas têm um costume de migrar no começo do ano para a América do Norte, e lá por julho, agosto, elas começam a descer novamente da América do Norte para a América do Sul. Isso em função da temperatura, em função da reprodução, alimentação. E isso faz com que a gente saiba ou consiga prever que em determinados meses dos anos a gente vai encontrar mais casos de influenza aviária, que é o que deve acontecer esse ano também. O ano passado a gente teve muitos casos ali em junho, julho, agosto, e esse ano, com a vinda dessas aves migratórias de outros continentes, a partir da entrada do inverno, a gente acha que vai encontrar novamente essas aves doentes aqui no estado, no litoral do Paraná. E é onde a gente deve reforçar as nossas medidas de biosseguridade das nossas propriedades comerciais. Mas não são só apenas as aves migratórias que vêm da América do Norte para cá, a gente tem outros períodos do ano de aves migratórias que vêm da Europa, que vêm da Argentina, do Chile. Então, é praticamente o ano inteiro. A gente, aqui no Paraná, em quase todos os estados da unidade da federação, recebem essas aves migratórias de outros continentes. Aqui, para cada pontinho desse aqui, é um ponto de aves migratórias, né? Então, realmente, são muitos pontos que a gente tem no Brasil. A gente tem feito um serviço de vigilância um pouco mais acirrado no litoral, que a gente sabe que é onde há a concentração dessas aves, né? Então, a gente tem reforçado a nossa equipe lá, trabalhado junto com outros órgãos que monitoram essas aves silvestres, como o ICMBio, a Universidade Federal do Paraná. E são várias espécies que são investigadas, né? A gente tem todas as aves que apresentam algum sinal clínico diferente, a gente faz esse monitoramento. Aqui é uma coruja buraqueira. Você pode dar um clique só em cima do vídeo, que eu acho que daí ele roda. Isso. É uma coruja buraqueira encontrada no litoral. A gente até achou que essa coruja ia positivar para a influenza aviária, mas ela negativou. Até para mostrar para vocês que não é apenas a influenza aviária que causa essas lesões nas aves, mas ela tem, em termos de sinal clínico, ela tem um sinal clínico muito parecido com a infecção da influenza aviária. Então, ela perde completamente a coordenação, ela perde a capacidade de voar, ela perde as suas capacidades naturais de se locomover. E esse aqui também, se você puder dar um clique aí, só por gentileza. Esse aqui já é um caso que positivou de um 30 réis também, encontrado aqui no nosso litoral. E é uma ave que, às vezes, você pensa até que está morta e, às vezes, está ali com dificuldade de locomover, com apenas uma das asas abertas. Então, é uma ave que positivou. A gente tem feito algumas ações também do controle de trânsito. Hoje é proibido a saída e entrada de aves do nosso litoral em função da ocorrência dessas doenças. E outros órgãos, como o Ministério da Agricultura, outros órgãos dentro do Ministério, têm feito um trabalho também de vigilância nos aeroportos e portos para controle do que entra no Brasil de produtos, né? Então, com relação a cenários, a gente tem 3 cenários possíveis de acontecer. O primeiro cenário é o focos de influenza aviária localizados apenas em aves silvestres ou em aves de fundo de quintal. Em aves silvestres, que é o que está acontecendo agora. Os focos localizados em aves silvestres não afetam as nossas exportações. A gente continua com status de área livre de influenza aviária. Só vai afetar as nossas exportações, a nossa produção, se o foco acontecer na avicultura comercial, seja em matrizeiro, avozeiro, em frango de corte, postura, em qualquer uma avicultura que seja comercial, a ocorrência da doença vai fazer com que haja um bloqueio das nossas exportações. Mas se acontecer apenas nas aves silvestres,
isso não afeta em nada a nossa economia, as nossas exportações, que é o que está acontecendo hoje de maneira geral. Inclusive nas aves de fundo de quintal também. Como não há comercialização, não afeta, teoricamente, as nossas exportações, apesar que a gente viu acontecendo em Santa Catarina, numa ave de fundo de quintal lá, o Japão suspendeu a importação de frango de Santa Catarina e causou um certo estresse, mas a questão, pelo código da Organização Mundial de Saúde, não deveria afetar as nossas exportações. Quais são os impactos da doença na avicultura comercial, que é o que nos interessa, que é o que eu quero mostrar para vocês aqui. Esse gráfico aqui, eu sempre mostro ele, eu gosto desse gráfico, que ele mostra a dinâmica de exportação de carne de frango para o Japão. No início dos anos 2000, essa coluna em verde aqui é o que o Brasil exportava e exporta para o Japão de carne de frango, e essa linha em vermelho aqui embaixo é o que a Tailândia exportava para o Japão de carne de frango. A Tailândia é um dos principais concorrentes do Brasil nas exportações. Eles concorrem muito com o Brasil com relação ao alcance dos mercados. E, no início dos anos 2000, a Tailândia teve um caso de influenza aviária na avicultura comercial deles. O que aconteceu? Eles perderam o mercado japonês, o Brasil entrou, porque aqui o Brasil exportava a mesma coisa que a Tailândia para o Japão no início dos anos 2000. Quando a Tailândia teve o caso de influenza aviária, o Brasil entrou nesse mercado e nós não saímos nunca mais do Japão com relação aos nossos produtos, né? Já a Tailândia, em 2014, mais de 10 anos depois, ainda não tinha conquistado o mercado japonês em função daquele foco de influenza aviária lá no início dos anos 2000. Então, os focos de influenza aviária, ao mesmo tempo que pode gerar uma oportunidade de negócio para nós aqui, tem gerado, em função das ocorrências em outros países, é uma preocupação porque a gente sabe que se acontecer com a gente aqui no Paraná, a gente pode perder alguns mercados e pode ser que a reconquista desses mercados pode levar muito tempo ou às vezes nem acontecer. Aconteceu isso com febre aftosa, inclusive, né? A gente perdeu alguns mercados com o foco de febre aftosa em 2006, que até hoje a gente não conseguiu entrar de novo nesses mercados. A mesma coisa aqui para a Coreia, com relação aos Estados Unidos. Essa linha em verde aqui é o Brasil e essa linha em vermelho são os Estados Unidos. Com a ocorrência da doença nos Estados Unidos, eles perderam o mercado da Coreia, o Brasil aumentou. Obviamente, os Estados Unidos também é um grande concorrente de exportação de carne de frango. Nós entramos nesse mercado e não saímos mais. Já os Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos ter uma capacidade de recuperação muito boa, melhor do que a Tailândia, melhor do que nós, eles ainda não tiveram uma recuperação total desse mercado que nós entramos, né? Eu vou simular um foco de influenza aviária. O que aconteceria se nós tivéssemos um foco de influenza aviária aqui em Marechal Cândido Rondon, aqui no Paraná? Bom, a primeira coisa, nós teríamos que reportar isso à Organização Mundial de Saúde Animal, que é que faz a divulgação para o mundo. Então, a Organização Mundial de Saúde Animal, a ONSA, a antiga OIE, eles vão fazer essa comunicação para todos os outros países. Lá no Brasil, no Paraná, em Marechal Cândido Rondon, nós tivemos um foco de influenza aviária na avicultura comercial. Haveria muito possivelmente uma suspensão das nossas exportações. A gente não sabe ainda dimensionar qual seria esse impacto. Quantos países iriam, de fato, suspender as nossas importações? Pode ser poucos ou pode ser muitos. Eu sei que alguns certificados, a gente tem cerca de 13 ou 15 certificados de países que exigem que a importação seja de áreas livres de influenza aviária. Então, para esses países, a gente ia perder as exportações naquele momento já, né? Esses produtos que nós estamos acostumados a exportar, né? Eu falei para vocês aqui que quase metade do que é produzido aqui no Paraná vai para o mercado interno e a outra metade vai para o mercado externo. O que iria para o mercado externo teria que ser jogado aqui para o mercado interno. Antes disso, teria que haver uma estocagem desses produtos. Um dos itens mais caros de um meio de produção é a estocagem. A gente não tem capacidade de estocagem. Diferente de soja, de commodity, que você consegue estocar, esperar melhorar o preço para poder vender, para a carne não existe isso. A gente tem baixa capacidade de estocagem. Então, todos esses produtos que estão sendo produzidos, que estão os frangos que estão nos aviários, que precisam ser abatidos, tudo isso iria para o mercado interno, ia ser jogado para dentro do mercado interno.
Obviamente que esse produto, dentro do mercado interno, haveria uma queda do valor do produto lá na gôndola, né? A lei de oferta e procura. E não só na carne de frango, mas ia afetar as outras espécies, porque o consumidor ia deixar de comprar carne de suíno, carne bovina, para comprar carne de frango que está mais barato. Há uma deflação aí geral, generalizada, de todas as cadeias, de todas as proteínas animais, né? O que parece ser bom economicamente para o consumidor, isso é apenas temporário, porque depois disso vem a inflação e os preços vão lá em cima. E eu estou falando coisas aqui que já aconteceram recentemente, não é nenhuma novidade isso aqui, esse modus operandi de uma doença. Há uma quebra generalizada, o custo de produção vai muito além do que o produtor deveria receber, isso quebra muito o produtor. Há descarte dos produtos, muitas vezes o sacrifício, o descarte dos produtos vale mais a pena do que você colocar lá no mercado. Produtos estigmatizados, isso aqui também é um problema que vem, conforme a imprensa coloca isso na mídia, o consumidor sente receio e medo de comprar o produto. Isso aconteceu no início dos anos 2000, quando veio aquela gripe suína, vocês lembram? Houve uma queda do consumo da carne suína porque se divulgou muito a gripe suína. A gripe suína envolver o suíno naquele vírus de influenza que não tinha nada a ver com o suíno, e isso estigmatiza os produtos. As pessoas acabam deixando de consumir isso. E desabastecimento, né? Como eu disse para vocês, os produtores, as indústrias deixam de produzir, deixam de alojar, e isso, num curto espaço de tempo, a gente tem desabastecimento desses produtos. Então, esses focos têm um impacto social muito grande nos municípios, no Estado, crises econômicas, a gente tem uma perda de credibilidade frente a outros mercados que é difícil reconquistar, e além dos custos públicos e privados para debelar um foco. Como eu disse para vocês, nos Estados Unidos eles tiveram problemas com a postura comercial lá em função do vírus da influenza, e eles tiveram um desabastecimento de ovos bastante significativo. O preço dos ovos, dos poucos que tinham, estava nas alturas, e o pouco que tinha realmente ia muito rápido, não havia ovo suficiente para atender a população. Nossos principais desafios hoje são as aves migratórias. Essas aves elas se movimentam, elas trazem a doença para cá. Hoje, as nossas aves migratórias, por sorte, né, as aves doentes estão no litoral, longe do sistema produtivo. A gente está aqui a mais de 600, 700 quilômetros do litoral, então isso é uma proteção também importante, interessante, mas também é um risco, né? Propriedade de subsistência, de postura, a questão da biosseguridade das posturas também é algo que sempre a gente tem que estar reforçando isso. Os fundos de indenização, apesar da gente ter uma certa segurança para iniciar uma atividade, elas são insuficientes para a nossa avicultura, isso é um fato. Nossa avicultura é muito grande, nós não temos, no Brasil, não tem dinheiro suficiente para arcar com a avicultura, da grandiosidade que nós temos da avicultura. E a gente tem que pensar sempre num plano de retomada das nossas exportações. Nós temos que pensar na detecção precoce da doença. Nós não estamos livres da ocorrência da doença na avicultura comercial, mas quanto antes a gente conseguir localizar a doença, maiores serão as chances de a gente conseguir controlar a disseminação da doença. E o nosso principal objetivo aqui é evitar a entrada da doença na avicultura comercial, evitar a entrada da influenza aviária na postura, nas granjas comerciais, nos matrizeiros. É esse o nosso objetivo aqui, de todos nós. Meu tempo aqui está acabando. Ontem eu falei da biosseguridade na cadeia de suínos, que é um processo que está se iniciando. Na cadeia de frango, na avicultura, a biosseguridade já é um processo que vem há muito mais tempo sendo implementado. Muitos investimentos foram feitos pelos produtores e indústrias, e isso, de certa forma, tem auxiliado muito nesse momento a gente não ter a entrada da doença na avicultura comercial, né? O que a gente precisa melhorar são os procedimentos, os processos, que nem sempre a gente vê algumas falhas que podem colocar em risco toda a avicultura. Como, por exemplo, esse caso aqui, passarinhos construindo ninhos ali nas nossas granjas, nos nossos galpões, as aves aquáticas dentro das nossas propriedades. Para quem cria frango, isso aqui não dá para ter. Isso que eu falei para vocês, os galpões abertos, principalmente nesse intervalo entre lotes, né? Muitas vezes os produtores deixam aberto, isso pode ser uma porta de entrada para os passarinhos ali defecarem na cama
e isso entrar a doença por ali, num próximo lote. As telas e cercas, né, são pontos vulneráveis, a compostagem tem que estar adequada, evitar atrair outros animais na propriedade, entulhos. Eu vou passar rapidamente aqui, porque o meu tempo já está se esgotando. Né, os açudes dentro da área de isolamento, a venda de galinhas ambulante. Essa não é uma imagem aqui nossa, mas a gente sabe que acontece, passar caminhõezinhos vendendo as galinhas de porta em porta. Essas aves que estão fora da gaiola com acesso a outros animais silvestres. Aqui é uma imagem aqui do Brasil, passarinhos dentro dos nossos galpões. Então, isso aqui são pontos vulneráveis que podem fazer com que a gente tenha aí um problema de ordem sanitária. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os equipamentos que entram dentro das nossas propriedades, que entram dentro dos nossos galpões. Se houver empréstimo desses equipamentos, tem que ter todo um cuidado. Os cascudinhos, roedores e até os vizinhos podem ser fontes de infecção, não só da influenza aviária, mas de outras doenças. Eu não coloquei aqui, mas a gente tem um exemplo bastante palpável disso. No México, eles tinham muitos casos de influenza aviária ao longo desses últimos anos. Com a pandemia do Covid, eles diminuíram drasticamente o número de focos de influenza aviária. Depois que a pandemia se estabeleceu, as coisas voltaram ao normal, o número de focos de influenza aviária no México voltou a subir. Então, os especialistas acabaram ligando essa questão da visita das pessoas, dos vizinhos, como uma fonte também importante de infecção da doença entre as propriedades. Né? Sempre que for entrar no galpão, é importante que se tenha uso de roupas adequadas, específicas para isso, que não seja a mesma bota, a mesma roupa que você vai para outros lugares, a lavagem das mãos. São itens pequenos, mas que fazem toda a diferença. Desinfecção dos veículos. Aqui eu vou passar rapidamente também para vocês, mas a partir do momento que tem um caso suspeito, a gente faz o atendimento, envia essas amostras para o laboratório, e em 24 horas a gente já tem um PCR ali, já sabe se é positivo ou negativo. Se for positivo aqui nesse PCR, a gente já pode tomar algumas medidas com relação à depopulação, à eliminação das aves. Mas essa investigação ela segue por mais 14 dias para isolamento do vírus, e a gente faz e havendo foco, realmente a gente starta um plano de contingência que envolve outros órgãos para a gente poder resolver a situação o quanto antes. Então, eu não vou detalhar aqui quais são as etapas de cada uma desses raios, mas havendo um foco de influenza aviária na avicultura comercial, a propriedade foco, né, a gente delimita um raio de 3 km, que é a área do perifoco, a área de 7 km, que é a área de vigilância, e uma área de 15 km, que é uma área de proteção. Para cada uma dessas áreas, existem procedimentos diferentes que a gente faz. Aqui, nesse caso de Marechal, Toledo, onde há uma densidade de produção avícola muito grande, propriedades muito próximas, esses raios aqui acabam envolvendo muitas propriedades. E aí, as ações, as restrições de entrada e saída, ela ocorre para todas as propriedades que estão dentro desses raios aqui. Eu vou passar rapidamente aqui esses casos também, porque o meu tempo já se esgotou. Existe vacina comercial no mundo para a influenza aviária. Aqui no Brasil ela é proibida. Alguns países adotaram, como a Bolívia, se não me engano, o México. É uma decisão de cada país, mas a vacinação, ela não, na minha opinião, ela seria um erro estratégico a gente fazer agora. Não há necessidade disso. A gente só perderia mais mercados ainda se a gente fizesse a vacinação. Mas numa eventual emergência, perder um pouco do controle, obviamente que é de se discutir, mas a vacinação comercial ela existe para a influenza aviária, ela só é proibida, a gente não vai achar ela para fazer aqui. Conclusão, gente, já nas considerações finais. A gente vive hoje o maior desafio sanitário da cadeia avícola dos últimos tempos. Um foco de influenza aviária na avicultura comercial aqui no Paraná seria realmente algo muito trágico, de difícil recuperação. Talvez a gente nem tenha essa recuperação. Então, a única medida que a gente consegue blindar a nossa avicultura é com biosseguridade e procedimentos. Não basta ter as instalações mais modernas e mais adequadas. A gente precisa também ter procedimentos.
Evitem que pessoas entrem dentro dos aviários. Evitem que veículos entrem dentro das propriedades. Evitem os galpões abertos. Vejam as telas, se tem passarinhos que têm acesso a dentro dos galpões. São procedimentos simples que eu sei que muitos já fazem, mas que precisa ser feito por todos, porque a circulação viral da doença, ela existe, ela é real e ela é para sempre. A gente não sabe até quando a gente vai conviver com essa doença. Uma propriedade que falha pode colocar em risco todo o nosso principal ativo econômico aqui do estado do Paraná. Era isso. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E nós ficamos à disposição de vocês aqui. Tá bom? Muito obrigado.